What's up, guys? E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Inglês na Universidade. Meu nome é Daltro e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha história com o inglês. Como foi que eu comecei a aprender, como eu me tornei um professor e especialmente o quanto essa língua transformou toda a minha vida para muito melhor. Quais foram as oportunidades que o inglês me trouxe e o quão importante foi estudar esse idioma para mim, assim como é para tanta gente, né, que está aí tentando aprender, falar, se comunicar nessa língua que se tornou global e que faz muita gente se aproximar, né, faz muita gente se conhecer, se comunicar e ser um cidadão do mundo. Vamos lá então! Bom, eu já sou professor de inglês tem quase 18 anos. Eu comecei com 17 anos de idade, adolescente ainda, aqui na minha cidade natal, na cidade de Concórdia, que fica no oeste do estado de Santa Catarina. E eu comecei a estudar inglês num cursinho com 12 anos. Antes disso, já tinha tido inglês na escola e foi aí que eu me apaixonei pelo idioma, assim, à primeira vista. Foi na quinta série do colégio, mas com 12 anos eu decidi me matricular num cursinho. Uma colega de escola tinha começado a estudar lá, eu cheguei em casa, conversei com os meus pais, eles aceitaram a ideia e eu comecei a estudar no cursinho então. Lá pelo quinto ano de cursinho já, eu comecei a dar aula. E essa era uma vontade antiga. Eu gostava de sentar na cadeira da professora para imaginar que eu fosse ensinar os alunos. Eu chegava antes na sala de aula, sentava na cadeira dela, ficava por ali. E aí com 17 anos eu demonstrei o interesse para a escola que eu estudava de começar a dar aula. Aí eu fiz um treinamento, aprendi a metodologia e comecei então a dar aula no cursinho. Comecei a dar aula para duas pessoas só, eram dois adolescentes naquela época. Isso foi no primeiro semestre. No segundo semestre deu certo, assim, eu me adaptei bem, gostei bastante. Eu já estava com muitas turmas já nesse primeiro ano como professor. E aí, nesse meio tempo, terminei o colégio, chegou a hora de prestar vestibular para a universidade, e aqui na cidade de Concórdia, o curso de letras em inglês já não existia mais, infelizmente. E aí a minha opção foi fazer jornalismo naquele tempo. Escrevia bem, gosto de escrever ainda, né? É uma aptidão que eu acho que eu tenho e que eu gosto de praticar. E as pessoas diziam que a minha voz, de repente, serviria para o rádio ou para a televisão. Então, nesse impulso, assim, nessa inspiração, nessa motivação que eu tive para fazer jornalismo, eu ingressei no curso e comecei a trabalhar como jornalista também. Fiz isso durante alguns anos, tanto em jornal quanto em comunicação de empresas, mas muito engraçado que, embora eu fosse jornalista e trabalhasse como tal, eu sempre achava uma oportunidade de ser professor de inglês. Então eu lembro que eu trabalhava muito, assim, o dia todo, mas à noite, por exemplo, ou eu ia para a universidade ou eu tinha uma aula de inglês para dar. Eu dava aula de inglês no sábado também e tal. O tempo passou, decidi não seguir mais o jornalismo, achei que aquilo ali não era para mim, mas mesmo assim concluí a graduação, então sou jornalista por formação, mas já lá pelo meio do curso, no segundo ano, terceiro ano, eu já estava apenas como professor de inglês. Estudava jornalismo, continuava ali, mas a minha vontade, a minha vocação mesmo era para o ensino do idioma, era para a sala de aula. Mas concluí, fui até o final, e aí surgiu a oportunidade de eu estudar no exterior, foi minha primeira oportunidade. Eu fui então para Nova Zelândia, onde eu passei 3 meses. Fui a princípio para estudar e para passar um mês só. Fiquei em casa de família, fiz cursinho durante meio período e foi uma época maravilhosa, incrível da minha vida. Foi o primeiro contato com o idioma fora do Brasil, né, falando com nativos. E eu fui preparado para ficar um mês, financeiramente falando. Mas esse um mês passou muito rápido. Terminou, o dinheiro também, e eu tive que então tomar uma decisão. Decidi que eu ia ficar um pouquinho mais, mas para isso eu ia ter que conseguir um trabalho para ter alguma renda e poder me manter lá. E assim foi, eu consegui um trabalho numa fazenda, eu fui colhedor de maçãs durante um mês, fazia uma grana muito legal, se eu não me engano era US$ 120 neozelandeses por dia naquela época, e eu ganhava por caixotes de maçãs, caixotes grandes de maçãs cheios,
se não me engano era $30 por cada caixote de maçã completo, e eu conseguia fazer uns 4 por dia, mais ou menos, fazia uns $120 por dia naquela época colhendo maçãs. Foi um dinheiro super bom, fiquei num hostel para poder sobrar um dinheirinho, assim, para poder viajar um pouquinho mais pela Nova Zelândia, e conheci gente do mundo inteiro, foi um período incrível, fiz amigos que depois vieram para o Brasil me visitar, um amigo da Inglaterra, uma amiga da República Tcheca, estiveram aqui no Brasil depois para me visitar e conhecer a minha família, foi um período muito legal. Aí eu trabalhei por um mês na colheita de maçãs, fiz uma graninha, pagava o hostel, comia alguma coisa, assim, sobrava uma grana, não comia maçãs, juro, não comia maçãs, talvez uma vez ou duas, assim, comi uma maçã lá na fazenda, mas não mais do que isso. E aí guardei um dinheiro para poder passar um terceiro mês viajando pela Nova Zelândia, e foi isso que eu fiz. Então eu estudei um mês, fiquei na casa de família, trabalhei um mês numa cidade bem diferente, tive que me mudar, né, morar no hostel, e aí passado esse primeiro mês guardei uma grana e viajei pelo terceiro mês pela Nova Zelândia. Foi uma experiência incrível, assim, que eu recomendo para todo mundo. O país é incrível, as pessoas são maravilhosas e é um lugar que eu tenho muita vontade, muita saudade de voltar e rever amigos, né? Saber como é que estão as coisas por lá hoje, assim, foi muito legal. Depois disso, eu fui estudar em Londres, me aperfeiçoar lá. Passei aproximadamente 2 meses estudando inglês em Londres, e aí viajando pela Europa também, foi um período bem legal. E aí depois viajei para os Estados Unidos, Canadá, né, para cursinhos. Fiz viagens com alunos pela primeira vez, a primeira para Nova York, depois outra para Vancouver, e foram experiências muito legais. E há quase 8 anos, vai completar 8 anos em abril, eu sou professor de inglês particular, digamos. Eu atendo até 3 pessoas, ou aulas individuais, ou aulas em duplas, ou aulas em trios, há mais ou menos 8 anos. Eu vou mostrar a sala de aula para vocês, onde eu trabalho. Essa é a sala, esse é o ambiente onde eu passo a maior parte do meu tempo ensinando os alunos. Nesse meio tempo, eu decidi estudar inglês na universidade, eu fui fazer letras em inglês na Universidade Federal de Santa Catarina, abri um curso à distância aqui em Concórdia, oferecido pela Universidade Federal, me inscrevi, fiz o vestibular, passei e fui até a metade do curso, concluí o segundo ano. Infelizmente não consegui conciliar com toda a rotina do trabalho, das aulas, estava muito difícil. Infelizmente tive que interromper. E aí um professor muito querido da época ficou compadecido, ficou com pena de mim e disse que eu poderia então para o mestrado. Como eu já tinha uma formação superior, já era jornalista por formação, ele disse que eu poderia então direto para o mestrado, né? Não precisaria concluir a graduação. Aceitei o convite, achei muito legal, decidi parar de trabalhar naquele tempo para me dedicar ao projeto do mestrado, mas nessa época, então 8 anos atrás, eu decidi, para me manter, para não ter que pedir dinheiro para o pai e para a mãe de novo, eu decidi montar essa sala de aula que é aqui na casa da minha mãe, inclusive funciona aqui até hoje. E a coisa deu muito certo, o negócio progrediu. Fiquei super feliz com a iniciativa, tive muitos alunos aqui, as coisas começaram muito bem e ainda, graças a Deus, vão muito bem. Então o projeto do mestrado está na gaveta, ele não está esquecido, eu não desisti dele, é uma intenção que eu tenho, né? Ou de repente retomar a graduação, concluir, ou ir direto para o mestrado. Essa é uma ideia, esse é um projeto para o futuro que eu ainda quero concluir. Mas é importante a gente perceber que o inglês pode transformar a nossa vida, como aconteceu comigo. Eu fui para um caminho, decidi não seguir a profissão de jornalista, e eu tinha essa segunda oportunidade, essa segunda porta aberta através do inglês, que transformou a minha vida, que facilitou muito a minha caminhada, né? Me deu uma profissão que eu amo, que eu adoro, eu amo o que eu faço, adoro ensinar inglês. E eu acho que é isso um fator fundamental no aprendizado do idioma, o quanto ele pode ser transformador para nós em termos de desenvolvimento pessoal, assim como profissional, em termos de comunicação com o mundo, de aprendizado, de conhecimento de novas culturas, de viagens, de filmes sem legenda, de música entendendo o que a letra está falando. Eu acho transformador, eu acho que nos abre
a mente para uma série de oportunidades que quem fala inglês consegue perceber, consegue interagir, consegue se inserir nesse nosso mundo globalizado, né, nesse nosso mundo sem fronteiras, e que tem o idioma como um fator comum, né, de congregação das diferentes culturas, e isso me deixa imensamente feliz. Fico muito feliz, inclusive, em poder ajudar as pessoas a se comunicarem com outras pessoas de outros países, a interagirem dessa forma e a serem efetivamente cidadãos do mundo. Eu fico imensamente feliz em poder contribuir, né? Se alguém me perguntasse qual é a minha missão na vida, eu acho que é o ensino do inglês e é facilitar essa comunicação com as pessoas que estudam, que praticam, que se dedicam ao idioma e que conseguem, através dele, ter uma vida mais fácil, uma vida melhor, uma vida de mais oportunidades, assim como foi a minha. E esse canal no YouTube é então o projeto mais recente para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, para ajudar as pessoas que estão buscando aprender o inglês, esse idioma tão importante para nós, e compartilhar um pouquinho sobre gramática, vocabulário, compreensão auditiva, leitura, expressões, todos esses conteúdos importantes para o aprendizado e para a fluência de um segundo idioma. E isso é um pouquinho da minha história. Sou professor de inglês então há 18 anos, muito feliz, mais uma vez amo, adoro o que eu faço e fico imensamente grato em poder compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu tive, um pouquinho da minha vida e de alguma forma motivá-los a persistirem, a continuarem estudando, a se dedicarem cada vez mais, porque a fluência é totalmente possível, ela vai acontecer, mas vai depender em grande parte da nossa dedicação, do nosso empenho, da nossa vontade de estudar e de aprender inglês. Logo vai ter vídeo novo, vou continuar postando conteúdo. Se você se identificou com a história, tem algum comentário a fazer, por favor, deixa sua mensagem aqui abaixo do vídeo. Faça perguntas, né, de conteúdos que de repente você gostaria de saber, gostaria de aprofundar, estudar mais. Isso pode ser uma pauta, né, de assuntos para o nosso canal. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e assim que surgir uma novidade, vou postar vídeos semanalmente, vai tocar o sininho e você vai poder me acompanhar e estudar um pouquinho mais de inglês aqui comigo. Obrigado por terem ficado comigo nesse vídeo, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima, see you next time, goodbye!